A vida acontecia naturalmente. Flores em seus jardins, pessoas no supermercado, amores, casamentos, filhos. Mas de repente aparece um vírus. Começa a infectar as pessoas começam a ficar doentes e morrer, ou quase. Eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. E as histórias de zumbis, que inclusive eu detesto, não acompanhei nenhum desses seriados famosos, os filmes também não me interessam, mas a, a ideia que tem por trás destes filmes de que algo não morre totalmente, se transforma em outra coisa. É muito real. E tem analogia, inclusive, com várias outras passagens da vida. Tem quem prefira usar a imagem da fênix, a renascida das cinzas. Mas na realidade mesmo, o fim de um relacionamento mais parece com um apocalipse zumbi. Indiferente da duração, existe sim uma disponibilidade de ambas as partes, ou pelo menos de uma delas, em se envolver, ter expectativas, sonhos, planos, pelo menos aquela vontade de dar certo. Sem isso, dificilmente qualquer relacionamento possa ser prazeroso. O romantismo, o idealizar situações, sentimentos, fazem parte do prazer de se relacionar. É também o romantismo que leva ao sofrimento, porque quando nos relacionamos com alguém, nós não estamos nos relacionando somente com uma pessoa e com tudo que ela traz, história de vida, repertório de experiências. Nós estamos nos relacionando principalmente com a imagem, a ideia que nós criamos dela, dentro de nós mesmos. Essa ideia acaba também tendo um cenário, um contexto para que ela possa existir. Então, nós criamos também o contexto. Acabamos que somos diretores de um filme que começa a acontecer dentro da gente. Algumas coisas são reforçadas pela outra pessoa, mas na verdade, a gente encaixa as cenas, os diálogos, os acontecimentos como a gente quiser. O fato da pessoa nos trazer flores todos os dias ganha um novo significado dentro do filme que está sendo montado na nossa mente. E isso vai sendo multiplicado a cada dia que passa, a cada hora a mais de convivência. E quando, por um acaso, este relacionamento é infectado por uma frustração, uma realidade, é como se começássemos a adoecer tudo aquilo que a gente criou, seja dos planos que nós tínhamos em relação a este relacionamento, seja da imagem que nós criamos sobre aquela pessoa. Aquela imagem criada sobre a pessoa pode sim ter sido desenvolvida por ela também. Ela pode ter mostrado algo sobre ela, dito,
mas ainda assim a interpretação fica por nossa conta. E isso também é destruído durante essa fase de desilusão. Somos afetados pelo vírus da desilusão. As coisas que foram construídas com riqueza de detalhes, esperança, desejo, carências, vão se deteriorizando, perdendo partes de si mesmo, apodrecendo, mas não morrem completamente. E talvez seja este o maior sofrimento nos fins de relacionamentos. Aquilo que começou a ser construído dia após dia, adicionando detalhes, ele também leva um tempo para morrer completamente. Nesse sentido, quando existe o término do relacionamento, na verdade começa uma nova vida, que é sem vida, que é sem energia, que é o lado obscuro do que até alguns segundos atrás era um sonho. As pessoas deste relacionamento se tornam assombrações, umas para as outras, assim como para elas mesmas. Vivem em busca de uma energia, como se fosse o sangue, o cérebro de outras pessoas, como se não pudessem sobreviver sem isso. Como se dali para frente o único real desejo fosse a necessidade, a fome, a paranoia de sugar a vida de alguém, de outra pessoa, para poder se preencher de alguma forma daquilo que não existe mais. É um limbo entre aquilo que era e aquilo que voltou a ser. Porque a vida volta a ser o que ela realmente é, só que sem a presença daquela pessoa. Só que para que a mente, o corpo, as emoções entendam que a fase, o ciclo se encerrou, a gente tem um período muito feio, exatamente como um zumbi, decadente, se arrastando, faltando pedaços, e tudo ao redor pode ser sugado, devorado. Os amigos estarão sempre tentando levar os novos solteiros para novos relacionamentos, mesmo que sejam passageiros. Mas os zumbis não oferecem nada além de um gigante vazio, escuro, sombrio, que não será preenchido por ninguém. Eu não sei se vocês já repararam, mas zumbis têm uma fome que não se sacia nunca. E é neste período que os recém-solteiros fazem estragos na vida de quem não tinha nada a ver com isso. Passam deixando rastros de destruição. Tudo isso porque não sabem lidar com a própria solidão. Você consegue imaginar
um zumbi sentado do lado de fora da sua casa, observando os pássaros voando, fazendo uma fogueirinha e aguardando a morte chegar e levá-lo de vez? Não, eles estão sempre em movimento, sempre em busca de algo. Nós, zumbizando pela vida que é nossa, mas que de repente parece não ter mais vida, só porque alguém entrou e saiu da vida que era nossa. Inclusive por livre e espontânea vontade. Geralmente, quando terminamos um relacionamento, seja por vontade própria ou vontade do outro, ainda assim é um acordo. Chegamos ao fim. Isso deveria ser o suficiente para que ambos retomassem a sua vida, já que ficar com outra pessoa de forma obrigatória é realmente não só um abuso, como também um tiro no próprio pé, já que duas pessoas se juntam por desejar estar uma com a outra. E obrigar alguém a ficar conosco ou outra pessoa nos obrigar a ficar com ela é justamente admitir que a gente não está sendo amado por livre e espontânea vontade. Então, quando há o término de um relacionamento amoroso, é porque chegou-se à conclusão de que é hora de cada um assumir a própria realidade em separado. E isso deveria ser o suficiente para que cada um retomasse a sua vida. Mas existe um período de vazio. E esse período de vazio é adoecedor. Porque existe uma dificuldade muito grande de lidar com o próprio vazio. Eu tive uma experiência diferente aos 45 anos, ou seja, pela primeira vez na minha vida, eu fui o zumbi que se isolou. Justamente para não sair fazendo esse estrago todo, sugando pessoas que não tinham absolutamente nada a ver comigo e, inclusive, não iam satisfazer a minha necessidade, a minha fome. E por 2 meses eu me isolei por escolha. Poucas pessoas souberam do fim do meu relacionamento. Pessoas que realmente não tinha como esconder. E não que eu estivesse escondendo. Eu queria realmente passar por isso. Por um término diferente. Onde talvez o apocalipse fosse realmente o fim de algo, com toda a dor que ele pode trazer, mas também com uma ideia de que é isso, aceitação, ao invés de deteriorização e negação. Nesses 2 meses, além de muitas pessoas não saberem do término do meu relacionamento, eu tive a oportunidade de estar comigo e de perceber que eu não tinha essa habilidade tão bem definida.
que eu precisaria aprender. Que em muitos momentos eu sentiria assim essa fome, essa vontade de devorar algo que acabasse com esse vazio. E era quando eu sentava e esperava a fome passar, antes de devorar um cérebro inocente. Ao falar para as minhas amigas, para os meus amigos, familiares, que eu tinha passado por esse período, a primeira reação é: mas por que você não procurou? Por que você não fez algo? Nós poderíamos te apoiar. Mas eu já sabia, era muito claro para mim a função dessas pessoas: me distrair, não me deixar sozinha, colocar outras pessoas na minha vida para tentar substituir a anterior. E tudo isso eu já havia tentado tantas vezes em outros relacionamentos, em outros términos, e eu realmente queria algo diferente. Eu percebo que existe sim a tentativa de algumas pessoas, e são poucas, de ficarem sozinhos quando terminam um relacionamento. Mas não é disso que eu estou falando. Não é de estar sozinhos porque precisam se cuidar, porque querem de alguma forma ser um objeto em transformação que, quando reaparece, está aparecendo como uma fênix, algo mais parecido com uma fênix do que com um zumbi todo quebrado e ferrado. Existe um esforço para ficar sozinho, uma dor, às vezes até mesmo um orgulho de não admitir os próprios sentimentos, as próprias dores. Não era nada disso. Eu realmente queria mergulhar nessas emoções, nesses sentimentos. Eu não, eu não afastei ninguém para que não pudessem interferir ou me ajudar de alguma forma, mas porque, de alguma forma, até sinistra, eu estava curtindo o sofrimento. Eu me aproximei dele. Além de uma assombração, um fantasma, que às vezes me assustava assim, ele começou a se tornar mais íntimo, mais pessoal, mais próximo, quase um amigo. E tem uma linha muito tênue, muito sensível ao fazer essa aproximação, porque a impressão que dá é que, se eu gostar desse novo amigo, que é esse lado obscuro, onde o sofrimento chega a ser reconfortante, também traz a ideia de que pode ser que eu fique assim para sempre. Pode ser que eu goste, que eu veja alguma produtividade nesse sofrimento. Mas incrivelmente não é isso que acontece. Ele também tem outras coisas para fazer. O sofrimento, a dor. Então, às vezes ele vem e depois ele vai. Eu não preciso sair correndo para evitar as visitas dele. Eu sei que ele vem e vai. E no intervalo,
eu também encontrei alguma calma, algumas alegrias. Entre todos esses sentimentos, eu encontrei também um vazio reconfortante. O vazio de não esperar nada, não desejar nada, só estar ali, entre um episódio e outro, entre um sentimento e outro, só sendo, só pulsando no universo. E depois desse período, olhar para os lados, para trás, para frente e perceber que eu não precisei devorar ninguém, que eu não precisei infectar ninguém com as dores da minha passagem de um estágio para o outro, faz com que eu sinta uma certa frustração por não ter descoberto isso antes, mas também uma paz por ter descoberto isso agora. É como se o medo que faz com que a gente tente evitar o sofrimento faz também com que a gente evite se relacionar de uma forma inteira, envolvente, justamente para que não chegue o momento do rompimento, o apocalipse, aquilo que é inevitável. A única forma de evitar essa fase é se a gente não entrar, é se a gente não viver, é se a gente não nascer para o amor. Mas só quem passa pelo apocalipse e sobrevive, nunca da mesma forma, nunca igual ao que foi, mas sobrevive, percebe que não precisa evitar, a gente pode passar por ele. E a gente não precisa correr em forma de uma sobrevivência, em busca de distrações, de algo que apazigue o sofrimento de alguma forma. Quando a solidão é uma escolha, é uma atitude, é uma postura, dizem que se chama solitude. Eu acho que indifere da palavra. Eu acho que é isso que a gente é. A gente é com nós mesmos. E quando a gente abre a nossa vida para sermos com outra pessoa, é aí que algo em nós se transforma. Algo em nós é agregado, é multiplicado, é somado a algo em outra pessoa. A gente se expande, a gente se duplica. E quando acaba, a gente volta a ser só um. E isso não é ser sozinho. Estar consigo não é solidão, é ser, é o que a gente é. E tentar evitar ficar com a gente mesmo chega a ser patético. Porque nós nascemos e vamos morrer com a única companhia inseparável. É o único casamento que, querendo ou não, deu certo, que é da gente com a gente mesmo.
Em que momento que a companhia de outra pessoa nos causa essa separação da gente com a gente mesmo, a ponto da gente se tornar um desconhecido para nós mesmos? Eu gostei da experiência. Eu não sei se existe zumbi que ressuscita. Eu já vi em filme que alguns zumbis são curados daquilo que foram afetados. Eu não sei se eu sou um zumbi que ressuscitou ou se eu sou um zumbi que recebeu uma vacina que funcionou. Mas eu sei que eu tinha muito medo do apocalipse. Eu chegava a ter pesadelos. Não sei se é porque eu tive uma infância cristã, mas não é tão ruim quanto parece. E não foi a fé que me salvou. Foi justamente aquilo que é real. O real é que a gente dá conta da gente mesmo. Mas para isso a gente precisa dar a oportunidade de ficar com a gente mesmo. Isso não é um conselho, não. Porque às vezes é insuportável estar na própria presença. Eu também achava isso. E eu descobri que além de suportável, pode ser agradável. Não significa que eu tenha começado um relacionamento romântico com a minha solidão. Talvez signifique que relacionamentos daqui para frente não virão para suprir algo. Virão só para ser comigo, sem deixar de ser quem eles são. Porque é bem possível que eu não queira mais deixar de ser quem eu sou. Agora que eu descobri que até o meu lado mais obscuro não mete tanto medo assim. E que o medo que eu tive, eu sobrevivi. Um zumbi que sobreviveu. Tem isso? Não sei. Mas deu certo. Mas só depois de ter dado errado. Até a próxima.